Ainda sobre o Cruzeiro que venceu e com um jogador odiado pelo torcedor que nem sequer foi relacionado. Venceu sem um dos vilões da torcida. Lateral direito William, por opção da comissão técnica, não foi nem relacionado para a partida contra o Grêmio, que terminou com vitória por 2-0 na noite desse sábado no Mineirão. Daqui a pouco eu falo sobre o jogo, só explicar um pouquinho sobre a situação do William, que começa como titular a passagem do Arthur Jorge. Vale a lembrança de que ele joga contra o Vitória. Pois é, amigos, aqui é o Dades Pereira do canal Cruzeiro e Raposo. Vamos reagir a dois vídeos, um do Nicola e outro do Jaicy. Os dois falando, obviamente, do Cabuloso, correto? Mas antes eu peço que deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal, hypem. Havendo necessidade de comprar, fazer compras, né? Eu preciso entrar no Mercado Livre, no Shopee, Netshoes, Kabum, quer comprar um computador, Kabum, periféricos, né? Quer comprar perfume para sua esposa, para sua mãe aí, ó, época. No canal tem um link ou mais de um de todas essas lojas. Você entra no link, vai na lupa, escolhe o produto, você vai ser direcionado para sua conta e você compra. E com isso está ajudando os canais que são parceiros dessas lojas, dessas grandes lojas, ok? Então, vamos aos vídeos e depois a cada vídeo o meu comentário. Ainda sobre o Cruzeiro que venceu e com um jogador odiado pelo torcedor que nem sequer foi relacionado. Venceu sem um dos vilões da torcida. Lateral direito William, por opção da comissão técnica, não foi nem relacionado para a partida contra o Grêmio, que terminou com vitória por 2-0 na noite desse sábado no Mineirão. Daqui a pouco eu falo sobre o jogo, só explicar um pouquinho sobre a situação do William, que começa como titular a passagem do Arthur Jorge. Vale a lembrança de que ele joga contra o Vitória, triunfo cruzeirense, está como titular diante do São Paulo, é substituído no intervalo, depois fica no banco de reservas contra o Barcelona e contra o Red Bull Bragantino. Reaparece nos 45 minutos finais da derrota para a Universidade Católica e, por opção do Arthur Jorge, não vai nem para o banco no triunfo contra o Grêmio. Dá para dizer que o William e o Matheus Cunha, o goleiro, são hoje os maiores vítimas, os caras mais perseguidos pelo torcedor da Raposa. O Matheus Cunha se manteve no gol, apesar das especulações de que o Otávio poderia ter alguns minutos em campo. Por falar no jogo, durante os 90 minutos o Cruzeiro foi sempre melhor do que o Grêmio e chegou à vitória com gols de Christian e Lucas Romero. Destaque importante para o Christian, que apesar de ser volante, virou absolutamente decisivo nas mãos de Arthur Jorge. Desde que o português assumiu o Cruzeiro, são 6 jogos, 4 gols e 1 assistência. Com a vitória, o Cruzeiro, enfim, deixou a zona de rebaixamento, 16ª colocação com 13 pontos em 12 rodadas. São 3 vitórias dos últimos 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Pois é, né? O Nicola aí fala da vitória do Cruzeiro, que foi muito boa, o Cruzeiro jogou muito bem, né? Que ficou surpreso em manter o Matheus Cunha no gol. Talvez seja por causa do dedinho lá do Otávio mesmo. E citou que o William e Matheus Cunha são os jogadores mais odiados pela torcida do Cruzeiro. Olha, sinceramente eu acho esse termo odiado muito pesado. Não tem nada de ódio, não. A torcida apenas não quer que esses jogadores sejam titulares, né? Não dá mais para eles serem titular pelo momento que eles estão. Agora, ódio é uma palavra muito forte, né? Mas o Cruzeiro realmente precisa de trocar o goleiro. Meio do ano vai contratar por burrice, né? Porque se dá chance ao rapaz lá, o rapaz vai jogar bem e vai assumir a titularidade, mas não o fazem, né? Então fica esse problema aí, essa incógnita e essa dificuldade. Mas falando do jogo, né, o Cruzeiro foi senhor na partida, né, e arrebentou, né? Podia ter sido goleada histórica, não foi, pelo fato de o goleiro do Grêmio, sim, esse ser um grande goleiro. Agora vamos ao vídeo do Jaicy. Tá vendo um cara aí famoso, e o cara perguntando, é grande ou pequeno? Aí botou, grande, Flamengo, grande, Cruzeiro, grande, Palmeiras, grande, São Paulo, tá em uma fase, mas é grande. Aí, Fluminense, grande. Aí perguntou, Vasco, médio, Atlético Mineiro, médio. O cara colocou como médio. O Atlético Mineiro. Grêmio, o cara colocou como médio. O Grêmio para mim é grande. O Atlético para mim é grande. Mas o cara colocou como médio. Aí a justificativa dele, não ganha títulos. Isso é fato. Né? A grandeza de um clube se mede pelos títulos conquistados. Isso é fato. Né? Gerson merece seleção? Alonso Peno, não, de jeito nenhum.
Nem de longe. Nosso meio-campo é muito ruim. Até que do meio para frente a gente é melhor. Mas o Gerson, não. O Gerson teve uma fase maravilhosa em 19 e em 2024, quando ele foi embora para o leste europeu. Daí para frente nunca mais jogou bola. O Tassiano Fernandes e o Lucas Romero joga demais, Jesse. E eu colocaria ele e o Lucas Silva lado a lado. Porque já disse, são os pilares da equipe. São os caras que dão a sustentação defensiva ao Cruzeiro. Não sei porque o Arthur Jorge não entende assim. Deixa eu colocar na roda o bolo lá de cima. E o Cruzeirão, que aí sim eu tô vendo que tá numa evolução muito bacana e tá entrando no... Dá água pro vinho, né, cara? Impressionante. 6 jogos, é outra postura, é outra qualidade. Nós não estamos surpresos, né, Jesse? Nós não estamos nem um pouco surpresos com o que está acontecendo, pela qualidade do elenco, pela qualidade da nova comissão técnica. Então, assim, era o que a gente esperava. Que é isso que a gente espera do Cruzeiro, uma partida como a de ontem contra o Grêmio. Jogando para cima, marcando gols e não se acomodando, marcar um gol e ficar acomodado, partir para cima querendo mais e mais. Então, assim, o Cruzeiro mostrou ontem a sua real capacidade. A gente espera que isso aconteça também nos próximos jogos da Libertadores, que a gente não viu, ficou devendo. Mas essas oscilações, como a gente vem falando aí ao longo dos dias, vão acontecer e é natural. Qualquer time vai fazer isso. Muita gente criticando o elenco. Eu acho que o elenco do Cruzeiro está no nível do futebol brasileiro. Tá ali, exceto Palmeiras e Flamengo, que estão acima da média. Mas assim, gente, pé no chão, o Cruzeiro não é o Real Madrid, o Cruzeiro não é o Bayern de Munique, mas também não é o Ibis, tá, gente? Então, vai brigar, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, mas eu acho que zona de rebaixamento já faz parte do passado, e agora é olhar para frente e pensar em coisa grande, que é o que combina com o Cruzeiro. E lembrando, né, Jayce, o Cruzeiro, que aí tá todo mundo criticando, detonando, falando mal, tá com 13 pontos. O Atlético, que estava surfando, voando e tal, tá com 14. Um pontinho a mais só. É verdade. E sendo que o Cruzeiro estava com terra arrasada, né? Em função do péssimo trabalho do Tite e companhia. Rodrigo, esse Atlético tá... Vai ter um jogo complicado, mas agora é para jogar, né? Encarar que seja quem for e pensar em subir, cada vez subir mais na tabela. Próxima rodada, inclusive, do Brasileirão, Jesse, é um jogo no Pará contra o Remo. Ou seja, um adversário que mesmo fora de casa, o Cruzeiro tem plenas condições de voltar com 3 pontos. Né? Mas vai estar desfalcado. Não joga Matheus Pereira, se eu não me engano, Fabrício Bruno, e tem mais um aí importante. E o Romero. Mesmo assim, né, gente? Mesmo assim, a gente sabe que o Cruzeiro tem capacidade. Mas o Remo, na casa dele, tem um jogo que ele meteu 3 gols, acho que empatou. Mas o Remo tá mal. Eu sou mais cabuloso. Vai ser com... Não, também. Acho que o Cruzeiro vai ganhar esses 3 pontos lá. Antes tem que ganhar do Goiás, Copa do Brasil, onde ele é o rei de Copas. Começa a quinta fase da Copa do Brasil, quarta-feira, né? É Mineirão, Rodrigo, é lá na casa do Goiás. Acho que é Mineirão, né? Eu acho que é Mineirão. Se eu não me engano, é Mineirão. Pode até confirmar aqui, mas eu acho que é Mineirão, sim. E é um jogo bom, Jayce, pro Cruzeiro ganhar mais moral. Né? Porque já vem dessa vitória... Não, é fora. É fora? Dia 22, fora, em Goiás. Então... Pois é, né? O Jayce e o Regis aí elogiam o jogo do Cruzeiro e tal, e já faz a previsão para o futuro do Cruzeiro, né? Que é só crescer, só crescer. Eu também acho que é só crescer. Fala, inclusive, que o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Goiás, que é um jogo bom para o Cruzeiro ganhar e pegar moral, né? Aumentar mais ainda a moral. E ele fala no final de semana o jogo contra o Remo. O Regis acha que é um jogo que ele acredita no Cruzeiro. Olha, esse para mim é o jogo mais difícil que o Cruzeiro vai ter. Eu já sou contra a opinião deles. Por quê? Porque o time do Clube do Remo é um time que é uma asa negra do Cruzeiro. Eu nunca vi igual. O Cruzeiro tem uma dificuldade tremenda de jogar com o Remo. Vai estar, assim, desfalques importantes, como Lucas Romero, esse entra o Lucas Silva, não tem problema. Matheus Pereira, esse coloca o Matheus Henrique, também não tem problema. Né? E Fabrício Bruno, esse tem problema. Né? Porque ele joga pelo lado direito, o nosso reserva pelo lado direito é o João Marcelo, que não ajuda, né? Não ajuda. Os meninos não têm chance, né? Eu prometi para mim que eu não peço mais jogador de base no Cruzeiro. Não peço. Já estou sacramentado disso, né? Mas, de qualquer maneira, o Cruzeiro vai jogar contra o Remo com o time que tem. Os reservas do Cruzeiro são melhores que o do Remo, tem a obrigação de vencer, sim. Mas o jogo é dentro de campo, né? Dentro de campo. Preocupar primeiro com o Goiás, fazer um resultado bom lá em Goiânia. O que eu chamo de resultado bom?
empatar é um bom resultado, né? O Cruzeiro decide em casa, mas se puder vencer, melhor ainda, né? Lembro que o Cruzeiro tem um retrospecto muito bom lá em Goiás e pode ser que ele vença sim, né? Por que não, né? Acho que agora o avião vai começar a decolar. Ainda acho que o Cruzeiro tem que trocar o goleiro, né? O goleiro não foi testado contra o Grêmio, o Cruzeiro jogou tão bem que o goleiro não foi testado. Lá em Goiás ele vai ser testado. Contra o Clube do Remo vai ser mais testado ainda. E esse goleiro não está preparado para ser testado. A verdade é essa, gente. Não adianta tampar o sol com a peneira, né? Se ele for testado, ele vai confessar. Então, é o momento do Cruzeiro repensar o Otávio, o outro menino qualquer lá, e dar força para eles até chegar a janela e decidir se contrata ou não. Mas o goleiro Matheus Cunha não dá para ser titular, a torcida não quer. Eu acho que a torcida deveria ser ouvida com relação a esse assunto. Fica aí um grande abraço, deixe like, comente e compartilhe. Galera, o like é muito importante. Sem ele, o YouTube não distribui os vídeos, né? A gente faz uns bons vídeos e fica aí vagando no tempo, né? Porque as pessoas só dão privilégio para determinados vídeos, né? Ajuda aí, né? Não custa nada dar o like. Se você assistiu o like, se 100 pessoas viu, se 50 likes, o vídeo vai passar para 500 e assim sucessivamente, ok? Grande abraço para vocês, fui!